Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está assistindo. Mais um episódio do ManzaCast para vocês aqui, diretamente do Jardim Aquários, do nosso estúdio, Manza Studio. Quem quiser fazer um podcast, ter o seu próprio podcast, pode entrar em contato com a gente aluga o estúdio também para outras pessoas fazerem as suas produções de podcast. Também quem quiser gravar um conteúdo, também pode entrar em contato com a gente aqui. Lembrando que o nosso canal, ManzaCast, ele é dedicado a trazer arquitetos, conversar sobre arquitetura, construção civil, pessoal aqui da região, pessoal do Nexus, do Polo Vale, a Convap, e com isso fomentar a economia, divulgar o trabalho dos arquitetos e todo mundo dessa área da construção civil. Hoje eu estou aqui com dois convidados especialíssimos, o Jean e o Marcelo. Fala, Jean. Fala, Marcelo. Ótima tarde. Ótima tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia? Beleza? Eles são da Estilo Movelaria. Para quem não conhece, é uma loja que faz móveis planejados aqui na região de São José dos Campos. Não é isso? É isso aí. Há 15 anos fazendo móveis planejados. Legal. A gente vai contar um pouco aqui da história da Estilo Movelaria. Eu conheci o Jean já e não conheci o Marcelo, né? A gente vai contar como é que foi essa história, quem é o Jean dentro da Estilo, quem é o Marcelo dentro da Estilo Movelaria. Beleza? Vou começar aqui pelo Jean. Jean, bom, você falou para mim que você é de São José dos Campos. Conta aí um pouco da sua história. Como você começou a trabalhar e até você chegar a essa área de móveis. Show de bola. Primeiramente, gratidão aí pela oportunidade. É um prazer estar aí com você. E vamos lá. Então, eu sou joseense, né? Nascido aqui em São José. Isso é raro aqui em São José, né? A maioria das pessoas vem de fora, né? Muita gente vem de fora. Né? Uns vêm do ladinho, foi lá só para nascer. A maioria, né? Então, eu sou joseense mesmo. Eu iniciei o trabalho aos 14 anos, numa tapeçaria do meu tio, Valdeci. Fala, tio! Um abraço pro Valdeci. Um abraço pro Valdeci. Tio. Ele sabe a nossa comunicação. Isso aí. E aí iniciei lá aos 14 anos, né, numa tapeçaria. E aí lá no Bosque mesmo? Foi no Bosque. Na verdade, eu morava no Bosque, a tapeçaria no Satélite, vizinhos, né? Sim. E aí eu iniciei ali a carreira na área comercial, né? Porque aí comecei a fabricar e também ajudava às vezes nas vendas. E fui indo. Aí aos 17 anos... Mas tapeçaria fazia sofá, esse tipo de coisa? Fazia sofá, bicama, almofada. Entendi. Meu tio judiou de mim, cara. Fazia eu desentortar prego, em vez de comprar o prego já no jeitinho certo. Mas aí você foi dar valor ao prego. Ao prego, cara. Ele comprava... Você não valoriza o prego. Comprava sucata de prego para eu desentortar. Sofri. Isso aí. E aí a gente fazia bicamas, fazia estofados. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar em torno, fazia o pé da bicama, era muito legal. Tipo, no torninho de madeira, fazia o pé da bicama. E depois trabalhei por 3, 4 anos com ele. E depois fui trabalhar com outro tio meu que tinha loja de imóveis convencionais. E aí... Só vendia? Só vendia. Entendi. E essa loja era em Jacareí. Então, saía de São José, me deslocava, ia trabalhar lá em Jacareí, nessa loja de imóveis convencionais. E trabalhei por, acho que foi mais 5 anos. Começou cedo, né? Você falou cedo. 15 anos? 14. 14? Nossa 14. Senhora. Tô precisando tirar umas férias agora já, né? 44, 30 anos trabalhando já. Tá novo ainda. Tá novo? Dá pra queimar mais lenha. Dá pra queimar mais lenha. E aí você foi trabalhar na loja de imóveis lá em Jacareí? Jacareí. E aí, isso era loja de imóveis convencionais. Depois queria mudar, né, de ramo. A gente fica meio inquieto, querendo mudar. E fui pesquisar mercado e meus amigos todos trabalhavam em loja de calçados, né? No caso, o Oscar Marcelo, Calçados, você me contou. Oscar Calçados. Então, todo mundo trabalhava no Oscar. Falei, eu quero mudar para Oscar. Eu vou trabalhar no Oscar também. Só que eu não conseguia entrar de jeito nenhum, rapaz. E fiz teste para lá e teste para cá. E o Marcelo, o Rodolfo, o pessoal lá... Marcelo, amigo de infância, lá do Bosque. Ele fez... O Marcelo é parceirão, né? Só não conseguiu colocar no Oscar. Você viu, né? Ele até arrumou a entrevista. Pô, Marcelão, não deu, né? Não deu. Mas foi bom. Mas a entrevista ele conseguiu, né? Na verdade, eu que não passei. Aí fiz por 2 vezes a entrevista, não passei.
E aí, nessa oportunidade que eu fui fazer uma entrevista na Oscar, na mesma rua ali da Oscar, onde eram as entrevistas, na Avenida Andrômeda, tinha uma placa de precisava de vendedor em imóveis planejado. Uhum. Era a Palácio das Cozinhas, que na verdade era no Palácio dos Colchões, tava com uma placa, preciso de vendedor. Aí eu fui lá, deixei um currículo nesse dia da entrevista. E aí o senhor Eduardo, que é o pai da Fernanda, que é os proprietários, um beijo, Fê, falou, olha, eu não tô precisando, mas minha filha tá. No caso, a Fernanda tinha lá Palácio das Cozinhas, que era uma loja de imóveis planejado. Show de bola. E aí me encaminhou para lá. Aí fiz a entrevista e tal, consegui entrar. Uhum. E aí eu vi que o negócio era gostoso, era diferente, desafiador. E aí eu levei móveis planejados já usava aquele programinha, o Promob ali para fazer o desenho. Usava o Promob. E aí tem uma porta, uma lateral, somar os materiais para poder fazer o orçamento. Montar o Lego, né? Isso, exatamente. Era muito gostoso, cara. E aí eu vi que era um ramo desafiador e também promissor no sentido financeiramente falando, né? Eram vendas com valor agregado muito bom. Uhum. E aí, como eu não conseguia entrar no Oscar, comecei a trazer a galera da Oscar para trabalhar comigo. Nessa loja. No caso, o Marcelo, o Rodolfo, o Jordano, algumas pessoas... Roubou os funcionários lá da Oscar. Da Oscar? Da Oscar, roubei. E aí, aí começou a trajetória, né? Se eu não me engano, foi em 1999 iniciou a minha trajetória em imóveis planejados. Legal. Agora perguntar para o Marcelo. Aí, Marcelo, conta aí a sua história. Você estava lá no Bosque, arrumou um emprego lá no Oscar. Jogando bola com o Jean na rua lá. Exatamente. A gente era vizinho de rua, morava na mesma rua. Conheci o Jean mudei para São José com 12 anos. Uhum. Veio da onde? Daqui? Vim de Guarulhos. Sim. A família é toda de São José, mas meus pais foram para São Paulo. A gente acabou ficando em Guarulhos e aí, depois de um tempo, vamos voltar para São José. Né? Então, com 12 anos conheci o Jean, brincava de pega-pega na rua, passaposte, vôlei. Uhum. Né? E com 14 anos comecei também a trabalhar. Trabalhava no shopping com agência de turismo. Começaram cedo, hein? Os dois, né? Nossa, bem cedo mesmo. Que bom, né? É bom. Ajuda, né? Acho que a gente criar aquele senso de responsabilidade daí. Verdade. É uma coisa... Hoje é bem diferente um pouco da nossa época. Ainda é nossa época, né? A gente tá aqui. Mas de tempos atrás. Então, com 14 anos eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar numa empresa de turismo. E eles trabalhavam com câmbio. Então, eu mexia com a parte de câmbio daí. Era muito dinheiro que entrava. Nossa. E não, eu falou assim, nem sabia que tinha tanto dinheiro no mundo. Nem sabia que tinha tanto dinheiro no mundo, não. Né? Então, e hoje em dia, então, né, que o dólar tá, 5 para 1, aquela época aquele volume. Tava entrando o RV. E tava mudando era um volume de dinheiro absurdo, né? Era muito dinheiro. Aí mudou a nossa moeda. Sim. O câmbio, na verdade, ele foi caindo, né? Aí ele congelou ali o câmbio naquela época. Com 1 para 1, foi maravilhoso. Aquela época eu viajei, né? Fui pra Europa e tal. Tudo. O RV. Muita gente não sabe o que é isso. Unidade real de valor, o RV, né? foi assim, valia tantas o RV, era R$1, né? Que aí depois o R$1 virou $1. Aí você vai descobrindo a idade, né, dos caboclos aqui, né, Lúcio? O RV. O RV, é verdade. E aí, Marcelo? Aí, depois desse primeiro trabalho do câmbio, eu fui trabalhar um período em São Paulo com meu pai, mas não deu muito certo, né, lá. Mas fiquei uns 6 meses. E aí voltei para São José. E aí, quando voltei para São José, distribuí currículo, consegui uma entrevista no Oscar Calçados. Sim. Eu já fiz projeto lá pro seu Oscar. E aí entrei lá, fiquei 4 anos trabalhando de vendedor lá. Então, lá eu aprendi bastante coisa também. Tenho uma vergonha tremenda de falar em público. É mesmo? Nossa. Mas como vendedor, como é que foi isso? Então, quebrou um pouco? Tive que quebrar tudo isso lá, porque era uma necessidade. Com certeza. Então, a gente trabalhar e... Então, assim, fui aprendendo, fui pegando as macetes. A pessoa fala, tem que falar, e agora? Tem que aprender, na verdade, os macetes aqui para poder negociar com o cliente. É um sapato que eu tô vendendo, pô, ficou bonito.
E aí fala que ficou bonito. Você vai aprendendo as verdades que você tem que falar quando você é vendedor. Tá lindo esse sapato pra cara. Tem um caso que uma vez um colaborador falou que a bolsa combinava com a cor de pele da cliente. O marido dela foi lá. Nossa! Você imagina? Quem que falou? Foi sem querer, né? Foi sem querer. Era um elogio. Então, mas foi uma escola boa. Uhum. Né? E trabalhava eu, Rodolfo, Jordano, Graziani. Pô, tava o Bosque inteiro lá, então. Tava. Né? A gente dominava. O Bosque dominava a Oscar, então. E o Jean tentou entrar lá, né? Fez a entrevista lá. Hoje em dia, graças a Deus, ele não passou. Sim. Senão, talvez... De repente, tava lá no Oscar até hoje, você já pensou? Então, foi muito bacana esse período, porque foi um aprendizado muito bom no Sempre né? Tudo você aprende ali um pouco. Organização. Sim. Nossa, Também ganhou um dinheirinho, né? Era jovem ali e tal. Exatamente. Tudo, tá bom também, né? E a Oscar, querendo ou não, é a referência no ramo, né? Sim. Se falar em loja de calçado... Com certeza. É Oscar, né? Então, foi uma escola muito boa. E o Jean, um dia falou, tá bacana lá, tem a loja de imóveis, o Rodolfo já foi. E aí? Consigo uma entrevista para você. E foi. Aí, vamos tentar. Tava bombando a loja, então, contratando todo mundo. Tava. Show. Já entrou lá e saiu falando para todo mundo, vendendo. Rastei a galera. Como é que foi, Jean? Conta aí essa história. Aí então chegou o Marcelo, como é que foi? A loja bombou, como é que... Quando estava saindo, acho que em 99 para 2000, o São José estava com muita obra de prédio. Sim. Eu lembro da Marcondes César, tinha muito montante. Continua, né? Muito, Isso não para nunca. Mas naquela época estava realmente bombando demais. Então, assim, o mercado estava muito bom. Uhum. E aí foi quando eu vi a oportunidade e trouxe... A gente geralmente lembra dos amigos, né? Fala, vamos lá. Sim. E não é um ramo fácil, né? O móveis planejado, você... Além de ter que ter habilidade na venda... Você tem que ser criativo, porque você faz projeto. Sim. Antigamente tinha muito menos o envolvimento do profissional da arquitetura, por exemplo. Não era todo mundo que tinha um arquiteto. Hoje a gente, graças a Deus, tem o projeto, ele chega já praticamente desenvolvido para nós, né? Porque o profissional... Desenhado ali. Então, naquela época você tinha que ser criativo. Então, por exemplo, eu tinha uma assinatura, sei lá, todo módulo que eu fazia X lá do micro-ondas, eu tinha uma cristaleirinha e uma adeguinha de cada lado para dar a distância. Então já era assinatura minha. Se você fosse os meus clientes escutarem lá daquela época, se você for em já 20 ia falar casas... Design by Jean. Se você for em 20 casas que eu vendi lá no ano 2000, é igual a... A cristaleirinha, eu não sei o que. É padrão, né? Deixa eu ver. Ou seja... Já sei, esse aqui é um negócio para micro-ondas. Tenho aqui, ó. Já abri aquele arquivo, já estava pronto já o desenho. Então você ia criando... Como é que você tinha que se desenvolver? Você já ia criando as habilidades e tal. Sim. Então não é o ramo fácil, por isso. Você tem que... Habilidade em vendas, habilidade na criação e a responsabilidade, que querendo ou não, você tem uma responsabilidade técnica ali, né? Porque o negócio tem que funcionar, tem que ser funcional, tem que atender o cliente. Pós-venda, né? Que também... E aí entra a questão da estrutura da loja, né? Que na verdade a loja que nós trabalhávamos, que é o Palácio das Cozinhas, era, assim, muitos valores que hoje nós carregamos a nossa empresa veio de lá. A Fernanda era... Legal. Ela era espetacular com o cliente, assim... Muito bom. Resolve o cliente... Depois, resolve interno. Primeiro, atende o cliente. Então, muitos valores que nós aprendemos lá com ela, que a gente viveu lá durante 10 anos, hoje... 10 anos? Pô! Hoje está enraizado na nossa empresa. Uma boa temporada, hein? Foi um grande aprendizado. E foi muito gostoso, assim. Foi 10 anos que foi muito gostoso. E aí, quando vocês estavam com 9 anos, começou a dar aquela coisa assim na cabeça. Marcelão, tive uma ideia aqui, cara. Conta aí. Marcelão, vamos ficar rico. Vamos trabalhar. Sonhou, né? Sonhou. Vamos trabalhar. O que você acha? Trabalhar de segunda a sexta e sexta até o meio-dia e ir embora. Vamos abrir uma empresa. Só que não, sexta até meio-dia? O projeto era. O projeto era de trabalhar de segunda a sexta, só que sexta até o meio-dia. Né? Sábado e sexta do meio-dia até segunda, descanso. Só que falsa ilusão, né? Sim, com certeza. A gente está hoje com 15 anos, é muito trabalho, né? Não, mas aí, peraí. Você já tá falando dos 15 anos. 15, né? Já tá no 15. Vamos voltar no primeiro. Que eu tô curioso, cara. E aí vocês montaram lá? Não, vamos montar, vamos não sei o quê. Pô, vamos ver um
um pontinho comercial, uma casinha aqui no fundo. Como é que foi essa história do início, lá do comecinho? Olha, eu acho que aí foi mais ou menos assim que surgiu. Um dia a gente foi... Ou foi The Fresh? Pensei hoje, no mês que vem, já começaram. Não, teve planejamento. Teve um planejamento. Um ano ali? Foi. A gente foi buscar bolinho caipira uma vez, lá no Vista Verde. Pô, pensa, a gente foi fazer uma festa junina, Sim. na 9 de julho ali. A gente foi buscar bolinho caipira lá no Vista Verde, de motinho. Foi. E a gente falou, meu, putz, olha aqui, a gente tá vindo buscar bolinho caipira, não sei o quê. E, pô, a gente podia pensar em abrir alguma coisa, né? Porque pra atender Tudo o cliente, porque né? olha... Buscar um bolinho caipira e abrir uma loja. Não, porque a gente... Você imagina trocar essa ideia na moto, né? Imagina, moto, procurando a rua, porque naquela época não tinha Waze, era a lista né? telefônica. Sim. Você achar o endereço. Então, bom, essa aqui é a principal, é uma dessas daqui agora. E aí, poxa, a gente podia... Não, vamos pensar. Pô, a gente tá vindo buscar bolinho caipira aqui, só aqui que tinha bolinho caipira, que a gente conseguiu achar. Nossa. Aí, foi... Hoje em dia tem bastante, né? Hoje tem. Você uma abre delícia, o iFood né? ali. Bolinho caipira é muito bom. E aí surgiu esse negócio de... Né? E eu lembro que eu tava... Ó, se tiver algum patrocinador que tem um bolinho caipira, pode mandar um bolinho caipira aqui no ManzaCast que a gente gosta, viu? E acho que ali surgiu, na verdade, foi plantada uma sementinha ali. E aí foi, eu lembro que tava no ano de casar e o Jean chegou e falou assim, meu, vamos abrir uma empresa, nananana. Tá, Jean, do quê? Né? O que a gente vai fazer? Eu sei fazer outras coisas. Vender, que você me der, eu vou tentar vender. Eu trabalhei, tava quase 8 anos na Fernanda, 4 anos vendendo sapato. Falei, você me der uma caneta, eu vou vender a caneta. Beleza. Mas o Tino tá para móveis planejado. 8 anos fazendo Tava ali isso. já. Tava ali. Uma cara já naquela Não, vamos empresa. pensar, vamos... É um ramo promissor, um ramo tem um volume financeiro bacana, né? Mas a gente não sabia muito dessas coisas. A gente foi tentar entender, plantou a ideia. Aí eu lembro o Jean falou assim, arrumei um lugar, um senhor que tá vendendo as máquinas. Máquina? Da marcenaria. Vamos lá ver. Classificado, né, no jornal. Porque naquela época você lia classificados, né? Sim. Lá, vendo marcenaria completa. Tá isso aí. É marcenaria. Nem olhei. Nem olhei, nem sabia o que tinha lá dentro. A gente... Vocês não entendiam nada da marcenaria. Nada. De marcenaria. Não, da parte de execução, zero. Da parte técnica do projeto. Do projeto, do projeto, ok. Venda e parte técnica de projeto, ok. Mas fabricação, zero. Porque a loja que nós trabalhávamos já vinha o móvel pronto do Sul, né? Da fábrica, né? Da fábrica. Então, assim, mandava o projetinho, o cara mandava os módulos. Tudo prontinho. A gente só entrava com a montagem, né? A venda e a montagem. Sim. E aí, foi quando eu vi um classificado, falei, cara, a gente sabe fazer móveis, cara. Vamos fazer móveis. Sabe uma coisa legal também, Lúcio? E aí vocês foram lá olhar, tal, tudo. Eu ia comentar isso. Uma coisa que é muito legal, cara. E às vezes a gente até esquece de voltar um pouco no passado. Isso aqui tá sendo muito gostoso. Muitas pessoas boas passaram na nossa vida, cara, pra gente criar estilo. É importante vocês aproveitarem o momento aí pra... porque assim, desde lembrar, citar as pessoas, agradecer. Desde do seu Birigui lá, que nos vendeu a máquina, que foi super flexível na parte de pagamento, armazenou, porque, como eu te falei, Birigui. Birigui. Seu Birigui. Aí eu não sei, desde, por exemplo, a gente tinha o projeto de abrir a empresa, até então eu falava, vamos abrir então. Só que a gente trabalhou quase por um ano ainda, eu menos, o Marcelo quase um ano ainda nessa organização para abrir a empresa. E aí, eles... Foram comprando máquinas aí, fazendo? Além dele negociar com a gente, ele armazenou. Ele falou assim, não, eu guardo para vocês. Tal, porque da família dele era de marcenaria, só que os filhos, por exemplo, não queriam tocar o negócio, né? Então, assim, ele armazenou para nós. Aí, passa pelo Birigui e vai pro seu Assir. Seu Assir é o dono do galpão que até hoje nós temos lá alugado, lá na Vila das Acácias. A gente era uma mecânica, eu passei... Onde é a Vila das Acácias? Atrás do Novo Hotel. Sei. Perto de Ciborgue. Por que a gente... eu sei onde é. Eu já passei na frente, na esquininha ali, né? Porque ali, quando a gente falou assim, a gente vai fabricar móveis. As madeireiras era toda ali do lado, né? Léo Madeiras, Gasômetro, JR, Método do Marceneiro. Tudo pertinho. Era tudo ali. Falei assim, a gente tem que achar um galpão próximo para ficar fácil a logística. Aí finais de semana era a minha meta, né? Procurar galpão. Aí passei lá, vi um galpão de esquina, que é aquele que você já viu. Aí peguei o telefone e liguei pro seu Assir. Prontamente me atendeu lá durante a semana. E era uma mecânica lá. Aí na hora que eu entrei, fui durante o dia olhar. Eu acho que fui sozinho, o Marcelo nem tava nesse primeiro dia.
Na hora que ele abriu a porta para eu olhar o galpão, tava dia, eu vi um monte de flecha assim de luz passando, porque os telhados eram tudo furado. Falei, nossa, o negócio aqui. Aí vai conversando, tal. Chove mais dentro que fora. Tem uma história dessa daí. Era bem zoado, né? O galpão. Ixi. E aí, por que eu falo que teve muitas pessoas boas no nosso caminho? O seu Assir, quando a gente contou para ele o projeto que nós tínhamos, falou, eu tenho esse projeto, tô saindo de uma empresa, quero abrir uma marcenaria, não tem dinheiro, como 99% dos empresários, não tenho capital inicial, preciso pagar menos agora, pagar mais depois, tal. Sei que eu contei minha história, ele pegou, eu lembro, cara, como se fosse ontem, ele bateu nas minhas costas e falou assim, eu vou fazer o que você tá falando, porque eu acho que você vai dar certo. Ele falou assim, eu vou alugar para você, você quer pagar menos? Por quanto tempo? Por exemplo, preciso de 6 meses, 1/3 do valor. Show, hein? 1/3 do valor, seu Assir, 6 meses. Eu vou fazer. Entra aí, o que você quer fazer? Eu falei, eu nem vou usar ainda, só vou armazenar as coisas. Aí levei a máquina do Birigui, né? Porque tava guardado no Birigui. Já tava com guardado. plástico em cima, né? Pra não chover em cima. Cara, tem tanta história de Quando plástico. a gente comprou a máquina, a gente comprou a máquina, não tinha nem um galpão onde colocar. Então, mas era a máquina certa, vocês sabiam o que estavam fazendo. Sim. A gente não conhecia, sabia que precisava de uma esquadrejadeira, precisava daquela... A gente Entendi. tinha Vocês já sabiam quais máquinas... Tinha um marceneiro... Fizeram ali um briefingzinho, pô, a gente precisa disso, daquilo. Então, quando eu lembro que você falou, né? Chove mais dentro do que fora. O dia que chovia, a gente se desesperava. Vamos lá na marcenaria, fazer o quê? Botar a máquina para fora, porque chovia mais dentro do que fora. Né? Mas o seu Assir ajudou bastante a gente. Fez o conserto. Depois vocês arrumaram o telhado também, né? Não, a gente refez. O galpão hoje é outro, Sim. É do zero. Estão lá até hoje. Praticamente só tem 3 paredes das velhas. 4, né? Uma a gente construiu, a dona Antônia também, que é a esposa do seu Assir. O seu Assir faleceu, né? E a dona Antônia, até hoje nós estamos lá, ela fala que a gente era o outro filho dele, assim. Ele gostava muito da gente. E ele nos acolheu muito, assim, foi... Assim, a gente é muito grato, assim, por ele ter acreditado na história, ter feito a flexibilização ali de pagamento, né? Acho que foi, assim, foi muito importante. Vocês foram pagando com o dinheiro que vocês tinham do trabalho ou vocês já começaram a fazer fabricação de algum móvel? Não, com o dinheiro do trabalho, ali, né? Teoricamente foi com o dinheiro do trabalho. Putz, que barra, hein? Com o dinheiro do trabalho mais dele, porque ele era gerente de pós-venda, eu era vendedor. Eu era um consultor de venda, então, tipo... Hoje tem que fazer esse acerto. Você viu? Tem que fazer esse acerto. Viu? Vou essa parte aí. Vou pegar um pedaço, meu pedaço aqui é... cara, não é. Mas acho que E aí, comprou depois a segunda máquina... Quantas máquinas vocês compraram? Como é que foi o desafio lá do começo? Acho que eram 4, né? A gente começou com a serra, a tupia, o desengrosso... E a furadeira. 4 máquinas que a gente iniciou a marcenaria. E aí, e o marceneiro? Tem que acertar a mão, né? Cara, primeiro ali e tal, tudo. Deus foi generoso com a gente. Se você pega um cara grosso, meu Deus do céu. Aí... Deus foi muito generoso com a gente. A gente pegou um cara... Muito bom, Valdenir. Muito bom. Hoje ele tem a empresa dele. Ele tem uma marcenaria também, Valdenir. Legal. Mas assim, Deus foi muito generoso com a gente. A gente conhecia de projetos, não conhecia de fabricar móveis. Então e tava o Valdenir no nosso caminho. Né? Tava o Valdenir lá, então assim, foi... No começo, no primeiro ano, a gente não sabia fazer, mas a gente ia ajudar. Sim. O que a gente pode te ajudar, Valdenir? Passa cola. Como que é? Várias camisetas a gente jogou no lixo. Porque a gente ia embora no final do dia sujo de cola. Sim, tem que usar já a camisa velha, porque não tem jeito, o negócio suja mesmo. Quando a gente iniciou com a marcenaria tradicional manual, mesmo, né? Manual. Hoje... Eu sei que é tudo automatizado. Hoje é outra vida. A gente vai chegar lá, mas ainda tem o chão. Tô apressado, né? E aí, e as primeiras vendas, como é que foi? Abriu, aí o Valdenir tá lá, vou fabricar o móvel, vocês já começaram a venda ali, já fizeram uns pedidos para ir botar o marceneiro e começar o giro. Então, como eu saí primeiro que o Marcelo, né, ele continuou lá trabalhando e eu saí, aí eu consegui captar alguns clientes. Né? Eu comecei a comunicar as pessoas, né? Naquela época não tinha ainda as redes sociais tão práticas como é hoje. Aí fala para um, fala para outro, aí foi indicando. E quando eu falo que a gente é abençoado e muitas pessoas boas passaram na nossa vida, é você acreditar também em fazer uma casa, de repente, inteira, com uma marcenaria que
mal começou, né? Que tem... Sim. Que vai fazer o primeiro serviço dela. Sim. Então, acho que as pessoas acreditaram, né? Acho que o meu primeiro cliente foi o Marcinho. Um abraço, Marcinho. Ele é nosso cliente até hoje, então ele fez uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, ele acreditou. Show de bola. Na verdade, ele ajudou até a descarregar o material. Porque acho que ele foi lá saber, mas será que vão fazer mesmo? Aí chegou o primeiro caminhão lá, era a carga dele, ele ajudou o cara a bater a chapa. O cara batendo e ele olhando as chapas dele e tal. Porque o capital era 0, né? Então ele pagou a parte do material direto na madeireira e nós executamos, entramos com a mão de obra. E aí começou. Aí Márcio fala para um, que fala para outro. E aí a gente começou. Então acho que desde o início, né? Graças a Deus, a gente sempre teve muito cliente, assim, porque a gente trouxe os valores também lá da outra empresa. Né? Então, assim, a gente sempre prezou muito o cliente. Entregar a todo custo, não importa quanto vai custar, primeiro faz. Então, isso acho que foi também muito bom. E acho que isso a gente passava isso para as pessoas, eu acredito, né? Porque todo mundo acreditou muito desde o início. Foi bacana. E, bom, aí você fez a primeira venda, tal, tudo, lá naquele galpão. Em que momento que a Estilo cresceu e tal, e vocês, né? Putz, agora a gente deu certo, cara, maravilha. A gente sonhou e realizou as dificuldades do início ali. Conta pra gente essa história aí. Bem, eu acho que a gente sempre fala, né, nas nossas reuniões, assim, a Estilo eu considero a Estilo meio mutante, assim, cara, porque ela nunca tá um ano igual ao outro, assim, sei lá. Desde o início, no primeiro ano a gente já cresceu muito, assim, a gente tem até hoje os controles de venda lá. Você fez o MBM, né? Eu fiz MBM. O Flávio fala, a empresa é um organismo vivo. Né? Por quê? Você sempre vai se adaptando a cada ano ao mercado, o que está acontecendo é mais, é menos. E assim... Nunca é igual. Nunca é igual. Nunca é igual. E nós viemos a gente saiu de funcionário para empresário, então a gente tem que aprender a lidar. Não é só vender e entregar, a gente tem que administrar muita coisa. Administrar dinheiro, administrar o tempo, administrar pessoas. Material. Muito material. Né? Então, assim... Imagino que o fluxo de material ali deve ser uma loucura, hoje né? É muito grande. Imagino que... Nossa Senhora. E assim, a gente tinha que... Aí tem um funcionário, aí é eu, Marcelo, mais um. Daqui a pouco passa 2 meses, é eu, Marcelo, mais 3. Daqui a pouco passa mais 3 meses, é eu, Marcelo, mais 5. Então sempre foi muito... Foi rápido, né? Sempre foi muito mutante. Eu sempre brinco que eu acho estilo mutante. Assim, a gente, quando acha que tá tudo ok, a gente já tem que mexer porque alguma coisa mudou. Mas é o tempo todo, viu? É o tempo todo. O tempo todo. É o desafio, né? É um desafio. É o eterno. Desafio. E eu acho que no primeiro ano a gente já deve ter fechado com pelo menos acho que uns 10 colaboradores, né? Sim. Eu acho que a gente já tinha bastante pedido, bastante coisa para fazer. E aí já iniciou as mudanças internas, né? Agora eu vejo uma necessidade de uma lojinha. Porque era fábrica e pronto. Vamos fazer um mini showroom. Então, lá onde era a fábrica, sei lá, 1/4 a esquininha ali. Esquininha. 1/4 daquela esquina, nós ficamos showroom. Né? Isso. No mesmo lugar, né? No mesmo lugar. Nossa Senhora, então era bem apertadinho. Colocaram um painel assim. Exatamente. E uma portinha. Taparam os furos do telhado. Não, já tinha resolvido. Você abria a portinha, tava o pó lá dentro da salinha. Então tinha que estar sempre fechadinho ali. Sim. Porque a marcenaria era bem do ladinho. E aí, por exemplo, o primeiro ano, a gente já fez a sala 1/4 de loja dentro da fábrica. Aí no terceiro ano, eu acho, a gente já fez metade da loja na fábrica. Aí metade ficou fábrica e a gente alugou o galpão do lado. Então ficou o galpão do lado, metade da onde o galpão do lado era o mostruário ou era no próprio galpão ainda? Não, ali naquela região ali tem bastante área. Era a lojinha, né? Como você disse. Ali na esquina, então, ficou metade. É porque precisa, né? Precisa. Para você receber um cliente. Para mostrar também. Fazer um projeto. Precisa. Aí você vai lá, atender o cara, não tem nem... É porque falar para você, a mesa é assim, mas sem você ver ela é uma coisa. Vai ficar assim. Aí você consegue... Pô, não dá para fazer mais grosso? Dá para fazer mais fino? Não dá? Então a gente viu a necessidade para quando o cliente abordava a gente, falava, mas onde que eu posso ver? A gente levava no começo na madeireira. Levava na casa de um cliente que era mais amigo. Muitas vezes. Olha aí esse armário, tá vendo? O Marcinho, a gente usou a casa do Marcinho de show um bom tempo. Sim. Até hoje, tem muitos clientes que gostam de ver a obra. Até hoje tem. E aí, quando a gente pegou, voltando ainda em ser abençoado, quando a gente começou a crescer, ali é uma área mista, né? Naquela região ali, entre comércios e galpões, né? Tinha 2 galpões do lado. E a gente foi alugando, cara. A gente alugou um... Do lado do Ciborgue ali, né? Do lado. Aluga a esquina,
aí aluga o galpão do lado, aluga o outro do lado, aí aluga, foi crescendo. Quando viu, pegou o quarteirão inteiro. E foi abrindo parede, né? Porque a gente vai fazendo tudo meio sem pensar. Do lado do outro? É. Do lado do outro. Cara, que foi top, velho. Não, e a gente foi fazendo, abrindo parede. Top. Só abriu ali uma porta, se passava de um galpão pro outro. Só que sem experiência, né? Então vamos abrindo parede sem experiência, beleza. Agora chama bombeiro na prova. Fecha a parede. Porque se quiser aprovar, fecha a parede. Então, assim, toda a parte técnica, a gente não sabia, então a gente ia vivendo, né? Então, puxa, agora não era assim, era assado. Então, falta essa experiência e vai adquirindo, né? Então, a gente foi crescendo e foi emendando e sem muito, às vezes, nem sem pensar, às vezes, né? Necessidade. Porque talvez, se vocês pegassem um galpão maior, talvez fosse melhor, né? Sim. Tava tudo junto ali no mesmo galpão. Não sei, né? Tô falando da boca para fora aqui, mas... Eu já ia falar agora de novo do presente, mas calma, eu vou falar depois. Pode continuar aí, meu. Não, e aí você tava lá... Eu ia falar essa questão da gente deu sorte com as pessoas, com você conseguir galpões um do lado do outro para ajudar essa expansão, né? Da estilo que ela, nesses 15 anos, ela vem sempre acontecendo. Aí tira o bombeiro de pega a nota fiscal e o resto fica... Trabalhando lá, ó, fecha a porta aí. Ninguém vê você aí dentro. É bem, como é que fala? Não é burocrático, mas é bem... burocrático mesmo. A palavra burocrática é exigência, né? É bem forte, né? Assim, você tem que estar bem certinho, rígido. É bem rígido, Porque eu acho que marcenaria tem um grau de risco de incêndio alto. Tem. Né? Então, por isso que o bombeiro ali também deve ser um pouco mais complexo. Então, a gente teve que, nessas adaptações... Por causa do pó, por causa da madeira, né? A combustão ali. E aí? Aí vocês estavam lá emendando os galpãozinhos. Qual que foi o próximo passo? Vou tirar esse showroom daqui, vou montar uma loja. A loja demorou. A loja demorou. A loja tem hoje... A loja na Madripola acho que tem 4 anos. 4 anos. Demoraram 11 anos pra gente... demorou, mas chegou, né? Uma pernada ali, né? Mas aí depois na esquina onde era a fábrica, que ficou um pedaço loja, depois por um bom tempo ficou só loja. Só loja. Aí a fábrica mesmo. Aí a fábrica já tava nos outros galpões que eram nas laterais, só que tudo emendado, né? Você andava ali, parecia um labirinto. A gente tinha a esquina, 2 galpões do lado esquerdo. E a logística para montar um móvel não era muito complexa? Era ruim. Tinha uma máquina que colava, a outra que serrava, a outra que furava. Aí, putz, você tinha que andar com a chapinha. Então, a gente mudou várias vezes a fábrica, o layout dela. Meu... A gente mudou várias vezes. É uma luta, né? Conseguimos o galpão do lado. Então vai liberar a mercadoria daqui, então dá para ter mais espaço entre as máquinas, né? Acho que conforme a gente foi crescendo, a gente foi vendo a necessidade também. Marcelo também, não sei se desde o início você, só para contar aqui, o Marcelo trabalha, mas cuida mais da parte operacional, fabril mesmo, né? O Jean, hoje em dia, tá mais na parte comercial. Mas nessa época não tinha separação, tinha? Todo mundo fazia tudo, né? Varria o chão, servia o café, fabricava móvel, passava cola. Exatamente. Ajudava a entregar muitas vezes. Sim. Ajudava a montar. Apesar de não saber montar, já servimos de ajudante. Exatamente. Opa, foi nada. Já servimos de ajudante. Segura aqui. Você segura a caixa pro cara lá. Segura aí, vai. Segura. Aí o cara vai lá colocar o parafuso, né? Exatamente. Beleza. E depois a empresa foi amadurecendo, com essa questão, eu tomar conta de um lado, o Marcelo do outro, a gente começou a separar. Só que a gente rodiziava. Só fala o seguinte, um ano você toma conta do financeiro... Porque acho assim, não sei se era inexperiência, mas hoje em dia vocês enxergam que os setores da empresa, e aí fica bem mais claro cada um assumir uma parte e tal, tudo. Sim. Mas com o tempo você vai ganhando, né? E aí, corpo ali, faz uns cursos, aprende algumas coisas, né? MBM, BNI, que você tem outros empresários ali, depois você cita também essas experiências. Não sei se o Marcelo cursou também o MBM. O MBM fiz. Fiz junto com o Jean. É muito legal, né, muito cara? Muito bom, eu gosto. Nós gostamos muito, né? Foi muito... Qual turma que foi de vocês? 70. Melhor turma que teve. Ah, é? Só não foi melhor que a 78. 78 foi melhor. Isso é uma briga eterna. Isso é uma briga eterna. Pra mim foi a melhor, a 78. Pra vocês, a 70, lógico que foi melhor, que vocês estavam lá, né, cara? Pô, a gente faz amigos ali fantásticos. Até hoje, a gente muda muito a nossa cabeça e começa a enxergar várias coisas que a gente não enxergava, né? Sim.
Gratidão aí, o Flávio Garcia. Gratidão. Já convidei o Flávio para vir aqui também, contar um pouco das histórias, aqueles cases maravilhosos dele lá. E hoje show de bola, né? A gente tem a felicidade do Flávio ser nosso cliente também, né? Olha que legal, hein? O Flávio, o Ivaldo, a galera lá da MBM. Thiago Floriano. Thiago ainda não, tem que pegar. O Rafa é o irmão do Thiago. Não, mas daqui a pouco ele chega aí. Daqui a pouco chega aí. E essa questão de cada um tomar conta, a gente começou a ficar um pouco mais maduro, aí cada um tomava conta, sei lá, eu ficava no financeiro 1 ano e o Marcelo na produção. Depois a gente invertia. É boa experiência também, né? A experiência é boa, mas é uma bosta. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Mas olha... Explica aí. Pra todo mundo saber e não cometer o mesmo erro. Então, a gente rodiziava. Aí ficou lá uns 3, 4 anos rodiziando. Aí um dia o Denilson, o Dr. Denilson, que é nosso advogado... Você não é bom nisso. Vai lá fazer outra coisa. Aí você não vê que nossa venda não tá tão boa? Pô, Jean, sai daí, vai lá vender o negócio, cara. Aí um dia o doutor Denilson, que é nosso advogado, da Alves Oliveira, um abraço, doutor, falou assim, me promete uma coisa, vocês nunca mais vão mudar. O porquê? Aí depois ele fez a ficha cair para nós. Por quê? Ele sabia, vocês não. Não tinha enxergado. Você imagina o seguinte, eu tô na produção, eu coloco lá na produção o que eu acho que é melhor. Aí eu fico 1 ano lutando para isso. Aí vem o Marcelo, que não acha que aquilo que eu faço é o melhor, ele vem e muda tudo de novo. Sim. E depois no outro ano a mesma coisa. Não, eu acho também que a pessoa tem um talento para aquilo, tem mais habilidade para aquilo. E aí a gente passou um ciclo. O Marcelo fazia de um jeito, eu ia lá, desmontava tudo e fazia do meu. E vice-versa, né? Chegava no financeiro... E os pau? Os pau Marcelo, porra, eu tinha feito isso aqui, cara. Você vai lá e muda tudo de novo. Agora dá errado. Só que pra mim é verdade absoluta, né? Pra ele não era, né? Exato. Daí a gente já faz o quê? Uns 4 anos, né? Tem uns 4 anos que não... Daí a gente falou assim, não, chega. Então, eu fiquei dedicado. Vocês mudaram só há 4 anos esse rodízio foi aí? 11 anos de rodízio. Foi um pouquinho antes do MBM. Porque uma boa parte dos... Não, e aí gera um puta conflito isso, né? O conflito um pouco, mas eu acho que é mais essa questão de ser... Passa um ano inteiro tem um tipo de senso de organização, né? É aquele negócio do senso de organização. E não tem jeito. É igual eu e minha esposa, eu e o Jean. Cada um é um também, né? Diferente. Cada um é um. E assim, você tem que conviver, né? É o sócio, tal, tudo. Ele tem um jeito dele, você tem o seu jeito. Tem que ter um meio termo ali. E quando o Jean esse negócio de ficar trocando aí também não vejo com bons olhos. Não é bom. Não é bom. Então fica uma dica aí para os empresários que estão começando. Se tiver sócio. Se tem sócio, não fica rodiciando. É melhor ver qual que é o talento de cada um e cada um pega a sua área ali e foca, né? Então, porque, por exemplo, se a gente retroagir 4 anos atrás, são 11 anos de estilo. Só que desses 11 anos, a gente passou um bom tempo, sei lá, uns 7, 8, fazendo tudo, né? Então não tinha esse rodízio. Fazia tudo. Quando iniciou o rodízio, a gente já estava um pouco mais organizado, encorpado, né? E aí a gente falou, agora dá para cada um seguir um caminho, só que a gente trocava, então era... Em que momento que vocês lá na Estilo pegaram e organizaram a empresa? Pô, aqui, departamento financeiro, isso aqui, essa pessoa cuida disso, essa pessoa cuida daquilo... Olha, eu acho Ou continua fazendo isso até hoje? Você falou que vai falar com o Ixi, né? Para ele dar uma... não, o Ixi vai dar uma força para nós lá na fábrica. Isso é eterno, né? Mas eu acho que a ficha caiu e a gente decidiu realmente organizar. Acho que foi depois do MBM, né? Durante o MBM. Acho que ali caiu... Você nem sabe. Você tá fazendo 1000 coisas que nem é para você fazer, que você tem que delegar às vezes. Ali depois daquela virada de página, a gente começou a fazer os departamentos. Sim. Que aí eu acho que agora ajudou muito até a gente ter mais tempo, né? Para olhar a empresa de fora, para a gente conseguir buscar... Tá aqui com você, por exemplo, né? Exato. Não tá lá desesperado na empresa. Então, ali eu acho que... que aí você sai do operacional e aí você vai ser o empresário de fato, né? Por quê? Se você tá lá carregando um móvel, botando parafuso, você é o cara, o executor. Você é o executor. E o dono. Eu, o executor e eu o dono. E antes disso, a gente tinha buscado conhecimentos também. A gente foi em vários, né? O Sebrae ajudou bastante. Sim. Né? A gente foi em alguns órgãos, assim, que nos ajudou. Até hoje a gente vai, né? Agora, esses dias, a gente estava com o Senai dando uma baita de um trabalho bacana dentro da empresa. Então, assim, a gente conseguiu, dentro de algumas empresas, eles escolheram algumas empresas para estar atuando e a gente teve a felicidade de ser uma delas. Então, tem o Senai hoje. Então, a gente fala que é mutante e é para sempre. Eu acho a questão de
atualização, de buscar melhorias contínuas. Acho que isso é para a vida toda, né? Sim. E em qual momento vocês estavam lá com uma lojinha, ou uma lojona já, não sei, começaram com a esquininha lá do lado do Ciborgue, e que vocês viraram a chave, ficaram grandes? Bom, um pouco antes de virar lá para ter uma loja grande, nós contratamos gerente. A gente viu a necessidade de ter um gerente de vendas. A gente precisa de alguém para ajudar a organizar, porque agora já tem 3, 4 vendedores, tem 10 duplas de montagem, né? A gente precisa de um gerente para a roda não parar de girar, da pessoa que faz, da pessoa que cuida das pessoas que fazem. E principalmente vendas, né? Porque agora você tem uma máquina grande que tem que ser alimentada com pedidos, com contratos. Não, e funcionário, e salário, e folha de pagamento, então, todo mês ali chegando, né? A roda não pode parar. Só os boletos chegando. Aquela coisa linda. Você pensou assim, pô, pensei que eu ia ser empresário, que eu ia trabalhar até sexta, meio-dia, né? Foi isso que você pensou? Meio-dia. Depois só ficar... viver a vida doidado. A ideia era assim, ó. Vamos vender 50 mil por mês. A gente trabalha de segunda a quinta. De 50 mil, 25 é custo, 25 é lucro. Então você fica com 12, eu fico com 12. Sonho meu. Que sonho, hein? 15 anos atrás? Sonho meu. Então, a conta não fecha, não fecha. Mas assim, a maioria das pessoas que iniciam uma empresa acha que realmente ela vai ser mais fácil, né? Se não busca, na verdade, um auxílio antes de abrir, acho que o pensamento é esse daí. Sim. Né? Depois de 6 meses a gente falou, cara, muda o plano, porque não vai dar para ficar rico, não. Não fecha a conta. Você vai trabalhando e vai crescendo ali. Sim. Como empresário. Exatamente. Né? Financeiramente você acaba crescendo também, mas não é do jeito que a gente imagina e sonha. Nem na velocidade. E assiste na novela, né? Que saiu vendendo sanduíche na praia lá e é o dono da... A gente vê que, tipo assim, no começo, a gente achou tem tudo, mas você vai vendo que vai entrando o pedido, você vai tendo a necessidade de fazer o quê? De investir, comprar outra máquina. Exatamente. Contratar outro funcionário. Melhor, funcionário. É eterno. Você vai vendendo mais e vai tendo que gastar mais. Exatamente. Não para. É um ciclo. É cíclico, né? Quando você fala, é igual casa. E a preocupação cada vez fica maior, né? Fica. Nossa senhora. Olha o tamanho que tá meu cabelo agora. Nós tínhamos cabelo. Já aderiram já o meu passou o rapadinho aí para não... O meu pulou da fase de desbranquiçar. Ele já caiu logo. Bom, mas tá bom esse corte aí. Combina, né? Porque já... Você fez a pergunta de quando é que a gente decidiu mudar a loja, né? Daí a gente decidiu contratar um gerente, que é o Aldo. Sim. Aldo Dalla Torre. Beijo. Famoso. Tá lá até lá? Tá lá até hoje? Hoje não tá mais. Hoje ele tá bem. Aí começou a coordenar. Não tá mais? Pô, essa foi foda, hein? Não tá, hoje ele não tá lá. Hoje ele tá bem. Mas não, ele tá bem. Passeia pra caramba. Entendi. Acho que hoje ele tá lá na Bahia. Tá bom. Aí começou a coordenar vendas e aí começou a aumentar o número de vendas. Aí aumenta a venda, você tem que estruturar mais fábrica. E é uma cadeia, ciclo, né? É um ciclo. Eterno, cara. Eterno. E aí ele apurrinhou nós muito, cara, para mudar a loja. Porque ele sabia, ele já é mais experiente, né? E ele sabia do potencial que tinha estilo e se a gente saísse ali daquela... Porque ali não é convidativo você ir ali naquela região comprar móveis planejados. Ainda mais se você for à noite. Pode ser até... Nossa, à noite ali, meu amigo... Já aconteceu, né, de uma cliente ligar e falar assim, olha, eu quero ir aí e tal, tive boas referências, mas você pode me atender no shopping? Não queria ir lá, né, tipo, no horário, queria ir outro lugar, porque lá era... Fim de tarde ali já era meio barra pesada. Né? Mais uma vez, né, voltar que a gente é muito abençoado, muito. Assim, a gente, graças a Deus, cara, nunca aconteceu nada, assim, 15 anos Maravilha. Lá, nada, zero problema, e... Aí ele via, voltando na questão de vendas, o Aldo via um potencial da estilo fora dali, né? Porque ali, por exemplo, até com relação aos arquitetos, que a gente sempre quis se envolver muito, ali não era um lugar legal para o arquiteto ir, receber o cliente, não tem estacionamento, o cliente às vezes tinha que dar 2, 3, apesar dali não ser uma loja de rua, assim, de uma rua que tem muitas lojas, mas o estacionamento ali é bem concorrido. Então não tinha onde parar carro. E aí o Aldo... Muitas oficinas ali, os próprios Ciborgue ali do lado. Então, muitos colaboradores, todo mundo para carro ali. Então, nós mesmo, você imagina todo mundo da nossa fábrica parando carro lá, né? 92 pessoas. Nessa época a gente já tinha 3 quarteirões.
Então a gente tumultuava. Aí o Aldo sempre apurrinhou, abre a loja em outro lugar, vamos abrir em outro lugar. Não, você é louco, cara, eu não saio daqui não. Não quero mais problema. Não, e o custo? E o custo? Rapaz, é eterno isso, né? E ele foi insistente. Acho que a gente também, a outra pessoa que a gente é grato dele ter levado a gente para Madre Paula, porque ele achou o ponto. Ele falou, uma pessoa vai passar o ponto. Nossa. É uma oportunidade única. E o ponto lá é maravilhoso. Na rua ali você passa, já vê estilo. E na primeira vez que ele levou, eu falei não vamos ficar não, cara. Muitas lojas ali no Barão do Rio Branco ali, né? De imóveis e tal. Tudo. Então o Aldo conseguiu uma negociação com aquele ponto uma primeira vez. A gente falou, não, cara, não vamos fazer isso, não vamos dar esse passo não. Aí passou a oportunidade e aí mais uma vez Deus sendo bom com a gente. De novo a oportunidade do mesmo ponto. Aí a gente foi lá ver. Aí dessa vez a gente fez até diferente, que a gente envolveu as esposas. Vamos lá. Eu lembro, vamos lá, vamos levar as esposas para ver. E o que você acha da loja? Aí já era uma loja de móveis lá. Então já tava montada, né? Tava bonita até, né? Bonita, tava arrumada. Aí o que vocês acham? Mostramos para as esposas. E já tava meio pronta já, né? Já também. tava, Maravilha. Daí foi, papo vai, levamos as esposas. Sempre, graças a Deus, ela sempre tem um custo também, né? Envolvido ali, ponto, tal, tudo. Eu vou falar pela minha esposa, mas eu tenho certeza que a do Marcelo também, assim, sempre apoiaram muito, né? Sim, a minha também. Desde o início acreditou, desde o início estava junto. Quando a gente trocou o showroomzinho da loja lá, com tanto carinho lá, fizeram lá, lembra? Fizeram pra gente. Fizeram um coquetel só pra gente, por exemplo. Tem que ser, né? Só a gente com o filhinho pequeno, né? O filhinho lá, fizeram um coquetelzinho, então fizeram uma inauguração só pra nós lá. Então, assim, elas sempre apoiaram muito. E levamos elas pra ver, elas, como não era de duvidar, acreditaram também, falou, vamos lá, vocês vão dar certo, vocês trabalham pra caramba. Porque alavanca demais ali, né? E aí a gente pegou... Você sair daquele ponto que, pô, beleza, pra fábrica, tudo bem, um fabril, mas realmente o ponto ali na Madre Paula, pra a empresa aparecer, a imagem, né? A imagem da empresa, né? De ser uma grande empresa, tal, tudo. Apesar de você já ter 100 pessoas trabalhando lá, outra coisa. E aí a gente abraçou a causa, a gente foi, o Aldo fez a negociação. Mas mesmo antes, vocês já atendiam muitos arquitetos. Atendia, né? A gente já trabalhava com os arquitetos. Atendia vários, Sim. Mas aí fez a virada de chave, né? Sim. Ali virou a chave não só da loja, da imagem da loja, mas fez também a gente evoluir em produto. Que agora, peraí, então agora eu fui para uma... Agora eu subi o nível, a minha linha de produto, eu vou subir o nível da linha de produto. E aí veio o desafio de buscar tecnologia, de buscar produto diferente para estar à altura de uma loja para atender o público que a gente gostaria e que a gente hoje atende, né? Então a gente teve também esse desafio não só do custo. Porque isso assusta. Porque também aí vocês foram concorrer com Florence, marcas maiores ou marcas, sei lá, de mais alto nível aí. Então, assim, a gente não concorre com eles diretamente, talvez, mas assim, a gente estava do lado, né? Então a gente tem que estar à altura, né? Tá ali. A gente fala, porque hoje são grifes, né? São lojas que a gente se espelha até hoje com certeza. Para buscar as nossas referências, né? Então, aí veio o desafio de buscar novo produto, mudar a linha, de fazer coisa diferente, aí entrar na parte moderna da Estilo, que eu acredito, que é investimento em máquinas, processo... mudar produto. Sim. E qual o momento que vocês saíram ali do... não, vocês estão lá até hoje? Não. A gente tem o ponto da esquina, ainda é... A gente tem uma loja lá ainda hoje. Ainda é uma loja lá. Mas loja de imóveis? Lá na Rua Caçapava ainda é uma loja de imóveis. É nossa, porque nessa mudança... Mas é Estilo também ou não? Não. Lá daí teve uma mudança no meio desse processo aí, né? Onde a gente... É uma outra linha. A gente criou uma outra linha, uma outra marca, né? Bom também, né? Bom também. Na verdade, você acaba explorando outros mercados. Sim. É a linha da Estilo de 11 anos, né? O que nós fizemos. Entendi. O que a gente fazia por 11 anos, a gente manteve lá. O que foi para Madre Paula é um negócio mais premium. Isso. E para não ter o mesmo nome, a gente criou uma outra marca, né? Que chama Criato. Então, nós temos a Criato lá, que trabalha com a linha que nós iniciamos lá, né? E hoje é Estilo que tem os diferenciais nos acessórios, na parte de borda e tal, essas coisas todas que eu acho que a gente vai falar ainda aí. Isso. Não, pode continuar. Aí você que eu tô criaram a loja. apreensivo de não falar do futuro ainda. Não, dos 15 futuro... anos. Agora já chegamos nos 15 anos, né? Estão chegando. Já chegamos nos 15 anos? Estamos chegando. E
Não, então, aí vocês montaram a loja da Madre Paula. Isso. E bombou. Bombou. Cara, deu nossa, certo. Uma loucura. Olha só as vendas como é que estão. Cara, agora a gente vai precisar um galpão gigante. Exatamente. Foi isso? Bombou. Foi. Mais ou menos isso. Aquela loucura, né? Puta. E agora, como que a gente vai fabricar tanto móvel para entregar para todo mundo aí, né? Corre atrás de galpão daí. Nossa. E assim... E mais investimento. E mais investimento. Porque assim, hoje nós... Assim, eu tenho muito orgulho de falar, né? Assim, a Estilo é uma empresa joseense, né? Que ela faz do início ao fim o processo. Uhum. Então, assim, a gente compra a matéria-prima e faz toda a parte de produção inteira, né? Então, para nós, mais venda significa realmente ter que ter mais espaço, ter que ter mais máquina, ter que ter mais pessoas. Sim. Então, material, estoque. Exatamente. E processo de organização, gerenciamento de compra. Aí entra os órgãos que nos ajudam bastante, Senai, né? Agora a gente está passando por um processo do Senai de fazer linha enxuta, que é o Lean lá, que o Marcelo tá... Ferramenta de qualidade. Ficou com ele a responsabilidade, né? Porque ele é da parte fabril. Então ele tem curso para fazer semanal. Maravilha. Enquanto o Jean tá lá, sexta-feira até meio-dia, Marcelão, ó. Na sala de aula. Sala de aula, sabadão, aula lá no Senac. É Senac ou Senai? Senai. Legal. Mas então, você contou um pouco rápido essa história. E, pô, onde é o galpão? Como é que foi essa história do galpão aí? O galpão, a gente está 2 anos lá no Galpão Novo? 2, né? Tem 2 anos. Quando iniciou a pandemia, a gente ainda estava lá no... Quantas máquinas, ou vocês carregaram as máquinas que vocês tinham para lá, ou vocês tiveram que comprar todas as máquinas novas para fazer nova linha, era mais moderno? Não, acabou que nós compramos. A gente, quando foi pro Galpão Novo, só para contar um pouco da história do galpão. Por quê? Vocês faziam aquela linha. Cara, agora eu vou deixar isso aqui para fazer aquela linha e vou fazer tudo novo, tudo do zero. É quase isso. Uma fábrica nova, praticamente. Quando a gente estava ali quando a gente mudou para Madre Paula, aí passou 1 ano e pouquinho e entrou a pandemia, coração, né? Quase que pula pela boca, né? Porque, nossa senhora, as máquinas tudo de novo, tem que... investimento. Olha o carnezão lá, ó. BNDES. BNDES. A prestaçãozinha, né? Quando a gente estava ali no galpão antigo, a gente mudou a Estilo para Madre Paula, e aí começou a bombar, a gente já teve que comprar mais máquinas. Plantão de vendas, né? Daí a gente já teve que comprar mais máquinas. Mas manteve o plantão antigo ou não? Na época, sim. Sim. A gente ficou quase 1 ano, né, com os 2. Sim, agora tem a loja lá, então mantém até hoje, né? Daí, quando a gente estava ali naquele galpão, a gente já teve que comprar máquinas novas com a mudança para Madre Paula, porque aumentou a demanda. Sim. E aí entrou pandemia. E aí entrou a questão de negociação. Porque eu quero falar da pandemia, porque a gente entrou ali na questão de aluguel, né? Então a gente estava ali naquele galpão. Acomodado. E aí entrou a pandemia, sai negociando o aluguel. Negocia com loja, negocia, e chegou na hora de negociar com o galpão. Mas caiu muita demanda na pandemia? Porque teve um boom, né? No início caiu. Os primeiros 3 meses. No início foi assustador, sim. Depois, graças a Deus, também deu um boom e a gente passou bem, assim. Passou bem no sentido de comercialmente falando, foi muito legal, mas foi a questão, né, de muito oscilação. Metade trabalha, metade está afastada, metade não pode trabalhar, a loja tem confiança para trabalhar, quem acha que... Sim. Porque as fábricas, na verdade, não fechavam. Eu tinha que entregar um móvel para o cliente. Sim. Mas tinham medo... E a construção civil não parou nenhum dia. Não parou. Zero. E a fábrica, teoricamente, pela lei, na época, quando fizeram o esquema de quem pode e quem não pode trabalhar, a fábrica poderia estar aberta, né? E a gente fez assim, a gente trabalhou, a gente fez revisamento às vezes, né? Voltou de férias, quem não estava confortável para no meu escritório, a gente acabou fazendo um home office lá. E foi legal, porque o pessoal trabalha com tarefas, então a gente dividia lá, distribuía as tarefas, os projetos que cada um tinha que fazer, passava, era tudo notebook, então cada um pegou o seu notebook e ficou home office. Vendas a gente Tem uns lá que trabalhava mais em casa que eu não queria que voltasse nunca mais. Fica lá na tua casa, porque o cara aumentava o desempenho. Eu falo, nossa, aí sim. Eu tenho amigos que falam que hoje trabalha muito mais em home office do que trabalhava antes. Eu não consigo. De manhã eu tenho que sair de casa. Não gosto de ficar. Eu também gosto de sair. Voltando no galpão, o Marcelo falou da palavra acomodado, acho que é bem isso. A gente estava lá naquele galpão, então, há 13 anos acomodado, veio pandemia. Aliás, um pouco antes, né? 12. Aí veio pandemia, a gente foi negociar. Então é recente, Foi negociar galpão. Galpão novo aí. A gente foi ver galpão na pandemia. Então você já tinha uma loja da Madre Paula já há um ano, 2 anos? Isso. 1 ano e pouquinho, quase 2, né? Entendi.
E aí tinha um galpão novo, né? Foi negociar o galpão, aí negociou a loja, ok, e reduziu o aluguel. Todo mundo reduziu o aluguel. Chegou na hora de negociar o galpão, que é os 2 galpões gêmeos que nós tínhamos lá, sem ser o da esquina. O cara falou, não negocio não. Tenho conta para pagar. Então é o preço mesmo. Sim. Ok, não tem opção, né? Ok, vamos embora. Aí entra na parte que ele falou do acomodado. A gente estava acomodado. Falei, vamos procurar coisa nova. Isso. Vamos sair daqui, né? O cara não quer fazer? A gente está aqui há 10 anos pagando o aluguel em dia, rigorosamente. O cara não pode ajudar? Vamos procurar. Aí saímos procurando e passa ligação para cá, ligação para lá, até que, mais uma vez, aí a gente sendo abençoado, chegamos no Harris, né? O Harris é o Alexandre Harrisberg. Já esteve aqui junto com o Toninho. Gente boa, da Estúdio de Arquitetura. Top demais. Grande arquiteto, grande amigo também. Grande amigo. Aí eu liguei pro Harris e falei, Harris, você tem bastante conhecimento, eu gostaria de... Conhece alguém que tem galpão? Ele falou assim, cara, o Dimitri tá construindo um galpão. Sim. Eu falei, o Dimitri qual? Conheço o Dimitrios, meu cliente também. Já fiz um projeto de prédio para ele. E o Dimitri era nosso cliente também. Ele fez muitos prédios ali. Fez lá no Putim. No Putim. Onde é a nossa fábrica hoje. Aí o Dimitri também era nosso cliente, através do Harris. Ah, você já conhecia ele, Nós já tínhamos feito a casa do Dimitri através do Harris. Ele falou, o Dimitri está fazendo um galpão, eu vou estar com ele tal dia, porque eles estavam vendo um projeto do litoral. Aí ele chegou nesse dia que ele se encontrou com o Dimitri, ele me ligou de lá por vídeo. Ó, tô com o Dimitri aqui, ele tá fazendo o galpão, tal, não sei o quê. Daí o Dimitri tal, se cumprimentou. Ó, o galpão aqui. Daí eu perguntei, quantos metros tem? Ele falou assim, 500. Falei, puxa vida, é pouco pra gente, cara, nem precisa de mais. Ele falou assim, não, o terreno tem 1.000, se quiser eu faço de 1.000. Eu falei, não, pô, 1.000... Ele não tinha nem começado o galpão? Ele tava fazendo as primeiras furações pra fazer 500 metros. Aí ele dobrou. Aí ele falou assim, ó, se você quiser puxar... 2. Se você quiser puxar aqui, eu faço 1.000. Eu falei, ó, 1.000 já ajuda, hein? Aí vai lá, né? Vai negociar. 1.000 metros, hein? Aí, maravilha, hein? Aí... Quanto que tinha de vocês lá, o Gêmeos aí que vocês falaram? O Gêmeos, se a gente somasse tudo, daria 1.000 metros. 1.000 também. A gente tinha 4 galpões. Só que era daquele jeito, 1.000 bagunçado, né? 1.000 tudo aqui, emendado, né? Aqui, você falou isso no começo, né? Como é que vocês faziam a logística? Porque 1.000 metros uma portinha leva ali para furar, outra aqui para colar a lateral. Aí 1.000 metros numa linha de produção, pô, já ajuda pra caramba, né? A gente, beleza, avançamos com o Dimitrios na conversa, deu certo. E falou assim, ó, faço em 4 meses, se eu não me engano. Faço em 4 meses pra você. Sim. E falei, cara, sentamos, vai isso mesmo, vamos, bora. Aí ele fez lá o galpão personalizado. Então ele fez parte de mezanino, ele fez parte de doca, ele fez tudo que a gente precisava para ter uma fábrica bacana. E aí na sequência ele tinha um galpão, ele tinha um terreno do lado, a gente já namorou, Jimmy, e aí pra dobrar? Como é que faz para dobrar o galpão? É só você dar o start, né? Ele já ia construir um galpão e falou assim, eu falei, ó, já construiu alugado já. Segura isso daí ele também, pra gente. Foi maravilha para ele, foi né? Ótimo, que show, né? Não, e foi uma coisa muito bacana. Ele falou assim, e quanto vocês fizeram novo? Mais 1.000? Mais 1.000. 2.000? Agora é 2.000. Gigante, hein? É bem legal, cara. Tem que fazer uma visita lá então, hein? Pra conhecer. E agora, nesse exato momento, a gente tá mudando o layout da fábrica de novo. Porque o que acontece? A gente mudou. A gente tinha só o galpão de cima. De 1.000, né? Agora terminou mais 1.000. Programou as máquinas novas chegaram em cima de 1.000. Sim. Aí agora você tem 2.000 metros. Só que não estava organizado para ter o galpão de baixo. Então o que acontece? Vamos estruturar, vamos fazer uma mudança aí. A gente contratou um consultor para fazer a linha, para montar a linha toda, né? E exatamente 7 de setembro do ano da pandemia. Isso é importante, né? Porque no início vocês iam lá, colocavam as máquinas. Agora, pô, você já enxerga. Não, trazer um especialista aqui, o cara vai fazer um projeto da linha e tal. Tem que ter esses investimentos, porque senão você bate cabeça. Ah, sim, mas no início você não tem, né? No início põe aqui. Arrasta, pega 5, 6 pessoas e puxa a máquina. Né? Hoje já não dá. As máquinas são gigantes, né? Enorme. E quando vocês ainda não mudaram para os 2.000 todo? Nós mudamos. Já mudaram? Aí agora a gente está fazendo a alteração. Compraram mais máquinas também ou não? Então, respondendo a pergunta que você fez, quando mudou a linha, se teve que comprar mais máquinas, a gente fez o que? A gente comprou o backup de todas as máquinas. Então, hoje nós temos 2 de cada. Antes nós tínhamos só uma seccionadora e uma coladeira. E uma tupia, uma de cada. Hoje nós fizemos o quê? O que é tupia? Tupia é uma máquina estacionária, assim, uma pequena que
É assassina, cara. Aquela ali machuca bastante. Ela é... Tratora de dedo. Ela é um rolete, assim, que ela é uma fresa, que ela faz alguns a borda, o que é? Não, ela é máquina bem manual, assim, ela não... Hoje, quando a gente usa pra fazer pouco, serviço especial, um embutido, hoje madeira. com essa linha moderna que nós temos de marcenaria, a gente usa muito pouco coisa manual, assim, Sim. a gente é muito mais automatizado. Daí a gente comprou mais uma máquina de cada, então a gente pegou as máquinas novas que fazem a linha da Estilo, e o backup, que é essa máquina aí, a gente usa para a linha da Criato. Ah, entendi. Então, uma máquina é calibrada para uma linha, outra máquina é calibrada para outra. E ela acaba que é um backup, né? Se um dia vier acontecer... Se tiver algum problema com uma máquina, você tem a outra máquina para substituir. São máquinas todas importadas, então acontece... E a linha antiga, roda bastante lá também? Roda. Pô, também estão fracos não, hein? Maravilha. Vamos abrir a empresa, vai ser para... Não para fazer, mas vamos vender 50 mil e esquece, né? É muito mais do que eles colocam de pedido. Então, assim, roda bastante. Ele é 1/3 da produção da Estilo Movelaria. Ela deu certo. Deu certo. Foi super legal, bacana. Né? Muito bom. Cara, e eu sei que eu já fiz os meus móveis, né? Mas para quem não conhece, como é que funciona desde que o cliente chega lá, pô, tô construindo uma casa, quero fazer um móvel. Aí ele senta lá, a menina vai desenhar os móveis na Promob, né? Promob. Faz a portinha. Isso. Hoje em dia tá uma maravilha aquilo lá, né? A menina desenha, sai o orçamento. Falei, cara, eu não acredito, ela acabou de desenhar um negócio, já tem um preço. Bem impressionante, né? Prático, é bem prático. Muito prático. E aí... a dinâmica é essa, você visita a loja, solicita um orçamento, né? A gente gosta muito de tirar as medidas, por exemplo, em loco. Sim. Né? Às vezes a cliente já está com uma obra apta para medição, porque ali você consegue ter mais noção. Mas e muitas geralmente vezes manda um projeto de arquitetura, e aí a menina faz o projeto ali, ou já tem um projeto desenhado por um arquiteto. Aí vai ter um orçamento. O cliente fechou com vocês. O desenho ali vira vários desenhos, sai uma ordem de pedido para ferragem. Como é que funciona? Como é que é a logística da fabricação? Essa é a área do Marcelão. Vamos lá, Marcelão. Essa conta é essa história. Essa funciona assim. Saiu aquele desenho do Promob, o orçamento. O cara foi lá, Jean, deu aquela chorada pro Jean. O Jean foi lá, deu aquele desconto e pá, carimbou. Bateram o martelo. Então, daí, depois do contrato gerado, a gente tem todo um trabalho por trás disso, né? Depois que o cliente vai, fecha o contrato, a gente entra em contato com o cliente novamente, agenda uma medição em loco. Medição, sim. Aí a gente faz a medida fina dos ambientes, né? Então, feita essa medida fina dos ambientes... Vai jogar de novo no redesenhar Promob. Tudinho que foi feito no ato da venda. Só que daí o quê? Com as medidas reais. Sim. Então, a gente tem as medidas, a gente tem as fotos. Em cima dessas medidas reais, a gente faz o projeto técnico, que é o projeto, né, que foi vendido, mas com ajuste fino, né, dessas medições. Se caso der alguma divergência, a gente entra em contato com o cliente ou com o arquiteto. Olha, tá dando uma diferença de medida XYZ, a gente pode fazer uma alteração aqui. Então, a gente acaba entrando em contato com o cliente. E esse projeto pronto, ele estando apto, a gente... sai um pedido. O cliente vai lá, ele aprova esse pedido, ele assina. Esse pedido ele vai para a fábrica. E aí é onde começa a brincadeira ali dentro da fábrica. Sim. Né? Aí vem o material, né? Exatamente. Ou não sei se tem estoque. Acho que não tem, né, cara? Só a ferragem. Cada tipo de madeira, você escolhe. Cara, como que você vai ter estoque disso, cara? Só ferragem hoje. Só ferragem. E ela já vem assim ou vocês têm que colar o... Não, essa ela já vem assim. Esse já é o MDF, ele já vem revestido. Né? O que a gente faz lá na fábrica, quando é o MDF, é o quê? Fazer a parte de corte, a parte de borda, que é os topos. Tem preparação especial, que é fazer rasgo para LED, fazer usinagem, fazer a parte de preparação para ripa, a parte de usinagem para, vamos supor, você foi na minha casa e foi na casa do Jean, você tem 2 armários. A parte de montagem vai ser igual das duas. Então, a usinagem ela ajuda a gente a ter o padrão dentro da marcenaria. Né? A posição de prateleira, posição de dobradiça, essas organizações que lá no começo a gente não tinha. Lá no começo, como que funcionava? O marceneiro e o montador que decidia qual a posição que vai o pino da prateleira, qual é a posição que vai a dobradiça. Então, chegava na sua casa, lá no começo, a dobradiça e a prateleira iam numa posição,
e em outro cliente, né? Então, a curiosidade pelo seguinte, por exemplo, aqui no estúdio, cara, chega um monte de pacote, tudo adesivadinho. Né? Então, cada adesivo daquilo é uma pecinha do projeto. O cara olha, número 3 lá, sim. 3A, 3B, e aí ele vai montando aquele Lego. E como que do Promob ali sai uma lista e vai para uma coisa para cada máquina? Como é que funciona isso, cara? Porque é um mar de informação, né? Esse projeto, quando chega lá na fábrica, ele é explodido dentro de um sistema. Sim. Né? Então, gera uma explosão. Que vai do próprio Promob? Do próprio... Não, a gente tem um outro ERP daí. Sim. Né? Que, na verdade, faz essa organização, essa otimização de fábrica daí. Então, ela manda para a máquina que é a seccionadora. Aí, quando corta, já embala e sai aquela etiqueta. Isso. Então, a seccionadora Meu do céu. É peça que não acaba mais, cara. É um Lego. Você sabe que quem visita a fábrica numa marcenaria... Fala, vou comprar numa marcenaria. Se visita a fábrica, não acredita. Fala assim, tudo isso... A marcenaria é assim hoje, porque hoje é muito moderno. Né? Você tá falando da etiqueta, então você imagina... Sim. Sai o corte, já sai a etiqueta para a peça. Sai o nome da peça, o nome do ambiente, a medida código da de peça, barra para você conferir. É bem legal. Hoje é muito moderno. É o DNA do móvel, né? Sim. Ele já sai com endereçamento, na verdade. Sim. Então, o que ajuda a gente lá... Então, assim, tem todo esse processo. Chegou o projeto que você aprovou, final. Então, vai a parte de compra, né? A parte de almoxarifado, o que a gente tem, a gente puxa. Chegou o material, vai ser cortado, vai ser endereçado, daí vai sair etiqueta. Almoxarifado é ferragem, tal, esse tipo ferragem, de coisa, sumo, né? Porque a madeira é muito difícil, né? A madeira a gente comprar sob encomenda, né? Para cada projeto ter um volume ali. A gente trabalha lá por a não ser que seja um tamponamento branco, alguma coisa, um fundo assim. O branco nós tínhamos muito estoque antes. Hoje sai bem pouco branco, então a gente praticamente não tem estoque também. Não, tô falando fundo de armário, alguma coisa assim. Então, mas hoje, na verdade... É só a gente demanda, né? Antes da pandemia, a gente tinha estoque de branco, né? O material branco, o estoque era necessário porque o preço também mudava direto. Mas depois da pandemia, que o branco ele acabou igualando com o preço das outras chapas, então o cliente tem livre escolha para colocar um madeirado na parte interna do móvel. Antes, o branco ele era mais atrativo por causa de valores. Hoje impacta pouco no preço. Sim. O branco. Aí beleza, aí saiu, chegou o material, passou pelas máquinas, saiu tudo etiquetado, embalado, juntou lá aquela pilha de coisas. Me lembro na minha casa, foi um caminhão lá, algumas vezes, cara, umas 2 ou 3 caminhões. Puta, até o teto de coisa, tudo etiquetada, cara. Era tanta coisa, eu falei, caramba, bicho. Nossa, como é que os caras vão achar essas peças aí? E hoje fica volume. Aí os caras já vão montando a pilhinha ali, separando. Separando ali para poder, na verdade... E aí a montagem também é uma loucura, né? Loucura. Porque mão de obra... A gente sabe que, mão de obra é uma coisa super difícil, né? Tal, tudo. Não sei como que o pessoal que trabalha para vocês... Quantas pessoas de montagem vocês têm? Você tem ideia? Tem. Hoje, 28 pessoas de montagem. É uma galera, né? Uma galera. 28 equipes. Então a gente e aí tem as combis, né? O caminhão de entrega, um monte de coisa. Conta aí um pouco de toda essa logística aí. Só falar da questão de quando você faz um projeto e explode as peças. Sim. Isso é hoje na era moderna, né? A gente já levou muitas vezes para casa para fazer a explosão da peça na mão, que a gente fazia manual, né? Assim como o orçamento, que você ficou assustado que o orçamento sai na hora. Aperta o botãozinho. Antes o orçamento era manual também. Nossa, só para fazer o orçamento era uma semana, então. Agora você imagina você destrinchar o projeto da sua casa, manual. Você fazer peça. Nossa senhora, ia demorar um mês. Cara, a gente fazia tudo. Não que minha casa tenha muita coisa. Não, mas é isso mesmo. Você pega um armário é composto do quê? Cara, 2 laterais. Você vai lá e você vai lá e escreve. 300 gavetas. Cada uma numa medida. E aí, assim, era na mão mesmo, literalmente. Você pegava a lateral de gaveta. Tem quantas gavetas aqui? Então, 4. Então, são 8 laterais, tal medida, com a cor tal, com a fita tal. A gente fazia isso manual, assim. E o corte também era manual? No começo era manual. Ih, rapaz, e às vezes não encaixava, tinha que fazer um ajuste ali. No começo porque hoje em dia é milimétrico, né? Não, e além de manual, se é manual antigamente, você não tinha a otimização da matéria-prima que você tem hoje. Por exemplo, hoje você joga num software, ele calcula
a melhor posicionamento da chapa. Isso. E as máquinas, como são automáticas... Você põe a chapa lá, ela sai cortando. Exato. E ele dá a perda mínima do material daí. Lá atrás não tinha perda mínima. Uhum. Então tem história, né? De fazer projeto na mão e leva para casa final de semana aí, né? Nossa, e aí e a sexta-feira que vocês iam sair meio-dia? Sábado e domingo trabalho. Sábado e domingo só fazendo continha lá. Tá aí mais um agradecimento às esposas, tiveram paciência. Em vez de passear, tava tirando relação de peça. Mas valeu a pena. Hoje graças a Deus, é tudo muito mais prático. Legal. E, pessoal, hoje em dia, como é que tá o prazo de vocês lá? Cliente, você sabe que o cliente sempre chega, ele quer para ontem, né? Não é sempre assim? Sempre Pelo assim. menos lá no meu escritório é sempre assim. É sempre assim. Do prazo eu deixo pro Jean falar. Ih, rapaz, agora eu vou começar a apanhar aí, né? Não, o prazo, ele foi aumentando ainda devido à demanda, né? Era 45 dias, aí passou para 60, porque a demanda aumentou. E agora, hoje a gente está em 75 dias por causa do final de ano, né? Então, assim, nós temos que entregar tudo montado, que nós temos os compromissos aí até dia, se eu não me engano, dia 14 de dezembro, se eu não me engano, a gente já tem a agenda feita. Então, hoje, os clientes que compram lá na Estilo, a partir de, acho que foi dia 1 de... Dia 3 de setembro, ele recebe um móvel em janeiro. Ele tem então, hoje tá... Quando tiver na reta final ali, já fechar, já com um tempo ali antecipado para... Quando tiver no finalmente mesmo, o móvel já tá... O Aldo brincava muito com os clientes, quando o cliente chegava querendo para... O Aldo, que era nosso gerente de venda, o cliente queria para daqui 30 dias, sei lá, 20 dias, porque 30 dias para nós é um prazo curto. Parece longo, mas para quem faz móveis planejados, é um prazo bem curto, né? Por causa dos processos é muito curto. Só para chegar o material já tem um time aí, né? Então, tem toda essa parte de logística e tal. Aí o Aldo brincava com os clientes, eu quero para 30 dias. Ele brincava, eu tô há 12 anos aqui, você sabia? Por que você só veio agora? Podia ter vindo um pouquinho antes. Olha. Não, mas sempre brincando, né? Se pegar um cara num dia ruim ali, tomar uma... O Aldo, ele é um cara que ele deixava as coisas tudo assim, na brincadeira, né? Sim. Tipo, no tom de brincadeira. Descontrair. Pra descontrair, pra quebrar, porque ele trabalho é duro, né? Ele já sabia que não ia conseguir esse prazo. Ele tinha que conseguir quebrar o gelo ali. Aí ele brincava, você sabia que eu tô há 12 anos aqui? Você não podia ter vindo um pouquinho antes, não? E sabe o que acontece? Já é uma figura, né? Muito engraçado. Ô, Lúcio, sabe o que acontece? A maioria das pessoas acaba aceitando o prazo porque é o prazo de mercado hoje. Sim. Do nosso ramo. Então, assim, eu acho que eu desconheço uma empresa que entrega muito rápido hoje o móveis planejado. Porque mesmo que seja uma loja de modulado, que tem uma indústria mega potente por trás, tem toda uma logística que vai vir lá, geralmente do Tudo, lá do Paraná. Então demora, né? Eu lembro. Demora, opa. Pelo menos aí. pelo menos aí no... Mesmo os de grife, né? Pelo menos acho que hoje aí no nosso mercado aí é uns 60 dias. E hoje nós tínhamos esse prazo e hoje, devido à programação de final de ano, tá em 70. Sim. Mas já volta pro Marcelo agora com a mudança de layout, ele me prometeu que o investimento valeria 30... Tá jogando a bola pro seu lado aí, Marcelão. Ó a promessa dele. Vamos investir porque vai aumentar em 30% a produção. Olha. Aí sim. Então vai aumentar em 30%, o prazo vai cair para 40 dias. Aí sim. Joguei a bomba para lá agora. Nossa senhora. Gravei, congelei. Congelei. Cara, legal. Aí vocês fabricaram móveis, entregaram, tem a logista do caminhão de entrega, a galerinha que vai lá com a Kombi, cheio de ferramenta dentro para fazer a montagem. Cara, uma loucura, hein? Ferramenta pra caramba, né? Os caras cortar, não sei o que, acertar, furar, fazer ajuste. E depois o pós-venda também, né? Que fica aquele... Finalmente, aí você vai lá, faz uma vistoria, tal, tudo. Quem cuida do pós-venda? Tem uma pessoa específica lá na empresa? Hoje a gente tem uma pessoa específica para estar fazendo essa parte de... Alexandra deve ter conhecer. Ah, conhece. Eu nem... Ela que cuida dessas coisas. Hoje aí. A gente tem os montadores, né? Alexandra, minha esposa, viu? Para quem não sabe. No nosso departamento de pós-venda, nós temos os montadores, aí a gente tem os supervisores, que eles andam a obra durante a montagem, e a gente tem um coordenador. E, na verdade, assim, de repente aconteceu alguma coisa, um ajuste, ou alguma coisa, o Lúcio fala, aqui acho que não era assim. Então, a gente tem um coordenador para estar falando, olha, vamos então ver lá com lugar XYZ para a gente resolver isso daqui. Tem os supervisores que estão atuando diretamente na obra, junto com os montadores. Então, se tem alguma dificuldade já teve, na montagem aqui teve alguma vez que veio supervisor também. Isso. Então, assim, na verdade, sim.
o montador poder ter o apoio, né? Durante o processo da montagem, que também acho que todo o trabalho que é feito antes... O supervisor também vai olhar o que o montador está fazendo, né? Exatamente. Aquela história, um vai cuidando do outro ali. Limpa aqui, não monta essa peça aqui, olha, poxa, tá danificado, vamos pedir outro material na fábrica. Então, o Lúcio fala assim, poxa, olha, eu queria que posicionasse de forma diferente aqui o painel, do jeito que... Eu sei que o projeto é assim, então é o supervisor quem vai, na verdade, ver o que implica fazer essa mudança também. Né? Com a autonomia de resolver, né? Com a autonomia de... Sim. Ó, pode fazer, eu vou providenciar outro painel ali, a gente vai precisar trocar esse aqui, Lúcio. Vou precisar de 15 dias para voltar aqui para poder... É verdade, ajustar. Né? Teve até um painel aqui, eu acho que nem... Acabou que no final não via isso. Tinha que pedir um painel que não tinha mais a madeira igual, né? Não tinha mais um pedaço lá para refazer um painel. Então teve essa parte desse painel. Tá? Então o supervisor ele ajuda a gente a organizar a montagem, né? Para que de repente o cliente não fique, né? Parou, não tem o montador, né? O montador tá aqui. Vamos supor, se tivesse, você falou que acompanhou a montagem, né? Acompanhei. Então, que era fim de semana, um monte de fio passando. A maioria das vezes, principalmente em salas comerciais, não tem um cliente acompanhando, não tem uma pessoa acompanhando. Então o montador ele tá ali, sozinho. Se dá algum problema, ele liga para o supervisor. E se precisa de algum material, ele não tem quem avisar no final de semana, principalmente. Sim, não tem ninguém lá na fábrica, né? Então, o que acontece? Aí o cliente também está sem informação, então o supervisor ele ajuda, na verdade, a fazer esse elo de ligação entre o cliente, o montador, entre o cliente falar, olha, o acabamento não tá legal, vai lá, faz uma limpeza para mim. Então, ele ajuda, na verdade, nesse processo aí para a gente conseguir caminhar e finalizar a montagem. Beleza. E uma coisa legal, aí, complementando a questão de, eu preciso de um complemento de uma peça, ou uma peça danificada, ou qualquer outro motivo que seja, o bacana da fábrica estar aqui na nossa cidade é isso, né? Sim. A gente tem um processo interno lá, que quando chega, por exemplo, um pedido de peça extra, ou um pedido de complemento, alguma coisa aí vai que seja, direto para a produção. É direto para a produção. Sim, e sei lá. Porque às vezes o cara vai voltar na semana ou no dia seguinte, ou na semana seguinte para terminar aquela instalação. Internamente, a meta é 48 horas estar apta para retirada. Claro que, se dependendo da urgência, a gente para tudo e faz, né? Mas internamente, para que tenha um processo. Então, isso é legal também de você estar com uma empresa que tenha a fábrica regional, que você consiga acessar, que você consegue agilizar o esquema. Sim. Quantas pessoas tem hoje lá em todo o processo de vendas, nas lojas, na fábrica? Você tem ideia? Se eu não me engano, se eu não tiver desatualizado, são 114. Uma galera, hein? Entre fábrica, montagem, loja, são 114. Tem que trabalhar bastante, né? Porque a folhinha de pagamento ali todo mês, os boletinhos. A responsabilidade é grande. O aluguel do nosso amigo Dimitrios. O Jimmy não pode ficar sem, né? Senão como é que ele vai tomar cerveja lá na praia? É isso aí, ele tá morando lá? Tá morando no litoral. Beleza. Cara, gratidão aí. Cara, o papo foi maravilhoso. Acho que se vocês quiserem fazer suas considerações aí, agradecer as pessoas, pode ficar à vontade. Bacana. Então, eu quero agradecer você aí pelo convite e as pessoas, né, que estão ao nosso Tem uma história que eu esqueci de contar, que daqui a pouco eu conto. Tá bom. Agradecer aí as pessoas que fazem parte aí da história, né, os colaboradores, a minha esposa, meu filho, que sempre apoiou, né, o Marcelo, que é meu sócio aí, que tá sempre acredita aí, às vezes... Sim. Sociedade é isso, né? Um chega com umas ideias malucas, né? Outras, às vezes você compra, às vezes não. Então, acho que é um casamento perfeito aí de sociedade. Eu acho que eu sou muito grato a ele. Às vezes a gente fala, só que às vezes a gente esquece também de falar, aproveitar e em público agradecer. Eu vou chorar aqui. Isso aí. Eu sou meio mole. Só esqueci a Marta, minha esposa, o Arthur, a Maria e os colaboradores, que eu acho que sem eles também a gente... Com certeza. Os parceiros, né? A gente tá falando aqui de arquitetura. A empresa não é só vocês, a empresa são todos. Então todo mundo. Gratidão aí a todos envolvidos, clientes. Sim. É isso aí. Obrigado. Show de bola. Marcelão? Acho que agradecer a família, né? Sim. Que a primeira meta a gente não conseguiu cumprir, que era trabalhar de segunda a sexta. Mas pode chegar ainda, né? A gente não conseguiu cumprir. Desculpa, não foi por querer, mas acho que foi por uma causa maior aí, né? A gente para
agradecer aos familiares. O trabalho é bom também, os clientes. É tranquilo, entendeu? Você pensa isso, mas assim, você chega lá em casa, não, porque tem muita coisa acontecendo, eu tenho que cuidar. E tem muita lenha para queimar ainda, Tem muita lenha para queimar. Tem muita lenha para queimar. Eu acho que é orgânico, né? A gente fala muito de Deus aqui. A gente falou, meu Deus ajudou a gente em várias... Mas foi orgânico mesmo, entendeu? Isso, vocês são pessoas boas. Deus colocou pessoas muito boas, acho que... As pessoas que chegaram em vocês e vocês chegaram até essas pessoas, né? Sim. Por algum motivo. Sim. Acho que essa coisa de ser orgânico acabou trazendo a gente até aqui. Né? Na verdade, sim. E acho que tende a levar a gente para muito mais aí, né? Lógico. Agora com 2.000 metros de galpão, né? Com 2 linhas, pô, só voar. Não, e acho que já tá quase chegando essa sexta-feira aí, é hora do almoço, hein? Tá quase chegando. Mas acho que agradecer vocês, você, Lúcio e a Alexandra como clientes. Na verdade, a gente fez a casa de vocês, a gente fez o escritório aqui. Sim. Né? Então, assim, agradecer pela oportunidade de vocês acreditarem na gente, aos nossos clientes aí ao longo desses 15 anos. Arquitetos, né? Aos arquitetos, aos parceiraços, né? Muito, cara. Então, assim... Não dá nem pra citar nome, a gente vai esquecer já. A todos os colaboradores que estão com a gente e que passaram pela gente também, né? Porque muita coisa boa fica também. Com certeza. Né? Agradecer ao Aldo, né? Por mais que não foram 2 alavancadas na nossa vida aí que o Aldo deu. Então, assim, a todos os envolvidos ao longo desses 15 anos aí, né? Gratidão imensa aí. Sim. Né? E... crescimento profissional, intelectual, pessoal também vai junto, né? Com o crescimento da empresa. E aos grandes amigos. Cara, você se sente até outra pessoa. Você não é a mesma pessoa de quando você começou o negócio, entendeu? Você evoluiu muito mais e intelectualmente mesmo, como empresário, com tudo, como pessoa, como família, com tudo, né? A gente então é uma coisa que vai se completando. Muito legal. Muito legal. Agora a história que eu queria contar é o seguinte. Outro dia, né? Fui lá na Estilo Movelaria, né? Sonhei construir um podcast e tal, não sei o quê. O Jean tinha feito lá minha casa. Botei num papel, não sei o que lá. Falei com um rapaz, ele fez um projeto aqui, Lucas. Gratidão, Lucas, também. Preciso trazer ele aqui para bater um papo, mostrar como é que ficou o nosso podcast aqui, estúdio. E aí... cheguei com um projeto lá e tal, a moça, a japonesa. A Gabi. Gabi. Ela fez o projeto, tal, tudo, deu o orçamento. E aí cheguei, o Jean tava lá. Jean, esse negócio aqui e tal, é um estúdio de podcast e tal, tudo. Ele não sabia o que era o podcast. Eu falei, pô, é um negócio bacana, cara. Você leva lá o cara... ele conta a história dele, conta a história da empresa dele, vai ser massa, eu vou levar os arquitetos, vou levar lojistas lá, vai ser super legal. Nossa, cara, pô, que legal. Então, vou fazer o seguinte, eu não vou pedir desconto para você. Veja o que você consegue fazer aqui, isso vai entrar como patrocínio lá no meu estúdio de podcast. O Jean falou, pode ser tanto? Eu falei, fechado. Gratidão, gratidão, Jean. Obrigado aí por acreditar aí nos sonhos malucos da gente aí. E, cara, tem um Estilo Movelaria tá aqui, né? E ficou bonito, hein? Parabéns. Top, né? Estilo Movelaria, né? Da hora. Show de bola. Valeu, galera. Valeu. O episódio maravilhoso aqui. Jean, Marcelo, Estilo Movelaria. Top. Gratidão, meus amigos. E tamo junto aí. Beleza? Muito obrigado. E vamos ver também aqui o lance do seu patrocínio inicial e o patrocínio futuro também. Tamo junto. Beleza? Valeu. Gratidão. Show de bola. Manda um abraço pra galera aí. Gratidão. Obrigado, pessoal. Gratidão por tudo aí e até a próxima.